Comecei a imaginar aquilo e fazendo um servicinho e abaixava e quão grande é o meu Deus. E levantava e quão grande é o meu Deus. Aí o Espírito de Deus falou para mim: qual é o tamanho do seu Deus? Seu Deus cabe dentro de uma caixa de fósforo? Ou ele envolve esse globo todo da terra? Porque para muitos Deus cura uma gripe, para o outro ressuscita um morto. Então, qual é o tamanho de Deus para você? Qual é o tamanho de Deus para mim, para nós? Imagine a felicidade se nós que somos humanos temos nosso pai, a nossa mãe. Quando fazemos algo para o nosso pai de bom, os nossos filhos fazem algo de bom, você se alegra, você às vezes não diz nada para ninguém, mas o teu coração enche de alegria. A tua alma parece que sai do corpo, vai até uma certa altura e volta. Imagine o coração de Deus olhando para você nessa noite e ouvindo da sua boca que Ele é santo, santo, santo. Imagine a alegria do nosso Deus. O meu Deus, Ele toma, segundo a palavra que Ele nos deixou, as águas do mar na concha da sua mão. Faz o globo da terra como estrado para os seus pés. Chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e cada uma responde a Ele. Imagine o tamanho desse Deus. Eu fico a pensar, e muitas vezes eu nem sei, fico tão extasiado que eu olho para o céu e digo: Senhor, Tu és tremendo. Estava eu a meditar e perguntei para o pastor: o que nós vamos fazer lá, pastor? Aí ele falou: olha, você vai lá e dar um resuminho da última lição da Bíblia, da EBD. Eu falei: tá bom, vamos lá. Mas por incrível que pareça, pastor, cada vez que eu começava a ler, alguma coisa tirava minha atenção. Mas aí eu perguntei para Deus: eu tenho separado uma palavra que está no meu coração, que seria, está em Provérbios 31, versos 10, que diz: mulher virtuosa, quem achará? Mas aí Deus colocou no meu coração, falou: não, eu quero que você diga e veja essas coisas. No Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Como aqui já foi dito, o nosso amado pastor já fez um maravilhoso resumo de tudo aquilo que foi passado. Eu cheguei a ouvir de um certo pastor, não da nossa igreja, que era muito repetitivo essa EBD das assembleias. E eu fiquei olhando para ele, imaginando: repetitivo. Palavra de Deus não se repete, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela a cada dia. Eu até tenho um testemunho de um irmão que ele ia muito na igreja e chegou lá, e naquela semana, segunda, Salmo 23, terça, Salmo 23, quinta, Salmo 23, sexta, Salmo 23. Quando chegou no domingo, ele não aguentava mais o Salmo 23. Mas cada um que subia a tribuna dava-se uma explicação diferente do Salmo 23. A direção da palavra não é a mesma para todos. Muitas vezes nós fechamos os olhos. Quando eu leio no Salmo que diz: quando as corças correm para as águas, eu ficava imaginando, mas eu ouvi um testemunho que se a gente olhar e ver a profundidade daquilo, um homem que estava, bem dizer, perdido, largado, depressão, não queria mais saber de ninguém, trancado, mas ele se encontrou com um judeu. E o judeu falou para ele: eu vou ler uma palavra para você.
Se eu te explicar ela, você esquece tudo que você está passando e começa a glorificar a Deus? Ele disse sim, e a palavra foi essa: como as corças almejam as águas, assim almeja o Senhor. E ele foi explicar isso daí. Depois que ele explicou, esse rapaz começou a chorar copiosamente. Copiosamente. E veio a entender. É uma palavra simples, não tem nada de especial, olhando com os olhos humanos, mas olhando com os olhos espirituais, há uma grande coisa por trás disso. A lição em questão, Esther. Primeiro vamos começar com um pouquinho de Noemi e de Ruth. Que ambas, se nós pegarmos do começo das lições, nós vamos ver que a fidelidade, o amor, o companheirismo de Ruth para Noemi foi muito grande. Ela deixou o seu povo, deixou tudo aquilo para trás, deixou as coisas todas para trás, para poder acompanhar a sua sogra. Perdendo o sogro, o esposo, o cunhado. Eu fico a imaginar, meus queridos, que quando muitas vezes a vida nos proporciona algumas coisas nessa situação, e muitas vezes olhamos e vemos que as pessoas não querem ir para o lado certo, preferem ir para o caminho errado. Mas ela não, ela preferiu. A palavra que fica para nós, que adentra o nosso coração, que diz no profundo da nossa alma, quando ela falou: olha, se você, a tua cunhada voltou, se você quiser voltar para o teu povo, está tudo certo, está tudo bem. E ela diz para ela: não, aonde tu fores eu irei, aonde você dormir eu dormirei, o teu Deus é o meu Deus. Ela confessou ali que ela adorava ao mesmo Deus que Noemi. Eu acredito que no passar dos anos foi ensinado para ela quem é o verdadeiro Deus. E ali ela se apegou a Noemi e passou o tempo vivendo com essa mulher. Diz que a caminhada dela de volta para Belém são 130 quilômetros a pé ou em um lombo de um animal. Para uma pessoa jovem, talvez isso não seja muito, mas para uma pessoa de idade como Noemi era pesado. Mas Deus é aquele que faz com que, quando você toma o caminho certo, Ele toma as providências, Ele coloca uma coluna de nuvem na frente e uma coluna de nuvem de fogo atrás. Agora com Esther, eu fico a olhar. Deus não é mencionado no livro de Esther, a não ser oração e jejum. Como o nosso pastor falou, nós temos que ter isso em nossas vidas, oração e jejum. Os irmãos saibam que quando a gente começa a orar, tudo se levanta contra. Parece que as paredes mudam de lugar, para que não haja aquilo que o teu coração está querendo, para que não haja procedência, para que você não consiga chegar aonde você quer chegar. Mas saiba você que a mão de Deus está sobre a sua vida. Saiba você que a cada passo que você dá em jejum e oração, você vai vencendo. No meio dessa revista, numa escola dominical, houve uma palavra que me falou muito ao meu coração, que diz que o irmão Carlos, o pastor Carlos ensinando, ele disse a seguinte palavra: não se preocupe, o inimigo vai ter que te vir falar da sua vitória. E eu fiquei olhando, quando ele falava disso, ele falava de quando Ramã foi falar com o rei, e ele foi obrigado a pegar a veste e a coroa, e até Mardoqueu e vestir ele. Aí ele dizia: não se preocupa, que o teu inimigo, ele vai ter que vir até você. Ele vai ter que falar para você a bênção que Deus estava te dando. E eu fiquei com aquilo no meu coração e fiquei imaginando. A Ângela ouviu de uma pessoa
Eu já faz mais de anos que eu estou com um problema no joelho e eu não consigo andar, estava nem conseguindo andar mais. Uma dor terrível, dia, noite, dia, noite. Se fizesse alguma coisa. E nesse dia, quando essa pessoa, eu fui na casa dessa pessoa e estava falando do amor de Deus. São dois senhores com mais de 80 anos. Então é difícil você tentar mostrar para essa pessoa que Deus é bom. Porque já tem a mente formada, cauterizada. E eu falando com ela, e depois que eu fui embora, ela falou para a Ângela, eu não sei. O Paulo fala tanto do amor de Deus, mas ele é doente. A perna dele, Irmãos, eu comentei com a Ângela, isso é um testemunho para vocês, que nessa lição, que sendo repetitiva, sendo uma lição, voltada mais para as mulheres, mas para todo aquele que crê, todo aquele que olha e busca. Irmãos, eu já depois daquela data, eu sinto dor no joelho sim, não vou dizer que eu não sinto, principalmente que nem hoje que eu trabalhei bastante, forcei bastante, mas aquela dor foi sumindo, foi sumindo, foi sumindo, e eu lembrei da palavra do irmão, o inimigo vai ter que vir falar para você, qual é a tua bênção. Então, irmãos, ensino da escola. Não pensa você que é simplesmente palavras, você aprende. Aí eu fico imaginando, em tudo isso, quão grande é Deus. Uma rainha é chamada à presença de Deus. Ela não quer, ela não vem. Esther, com a direção de Deus, ela entrou na presença de Deus, sendo que